Olá, estamos começando mais uma aula do nosso telecurso. Nosso tema de hoje, as políticas públicas, o seu processo de formulação, como são tomadas as decisões que levam à decisão das políticas públicas. Uma decisão pode ser um ato individual, mas uma deliberação é um ato coletivo. As chamadas políticas públicas são decisões coletivas. Decidir de maneira coletiva requer uma série de procedimentos e segue uma regra pré-estabelecida, como a aprovação dos projetos no Congresso. De acordo com os estudiosos da ciência política, o processo pode ser comparado a um jogo. A maneira que o Parlamento brasileiro decide as questões importantes para o país leva em conta a chamada regra da maioria. Vence quem tem o maior número de votos. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Débora. Processos de formulação, tomada de decisões, políticas públicas. Nosso assunto de hoje não é muito complicado, não? Não, aparentemente complicado, mas ele é realmente simples. Isso, nós podemos examinar a política sob seus aspectos formais, não é? Como funcionam os partidos, como os partidos se organizam, etc, etc. E podemos tomar também, não só sobre aspectos formais, mas sobre os aspectos funcionais. Há uma escola sociológica, né, que se chama funcionalismo, fundado por um americano, um sociólogo conhecido, Talcott Parsons, que se preocupa mais com as funções do que com a forma das instituições políticas. Por que isso é importante? Porque todo governo é uma máquina de tomar decisões, permanentemente. E o que ocorre com as decisões que os governos tomam? Ele toma decisões que se refletem na opinião pública. Essa opinião pública reage de maneiras diferentes. Os que são beneficiados apoiam. Os que são prejudicados protestam, reclamam, fazem novas demandas. Então você tem um processo circular, né, em que o governo está sempre tomando decisões. Essas decisões estão refletindo-se na opinião pública e obrigam o governo a tomar novas decisões. Esse é um processo de moto contínuo, que não para, mesmo porque o poder não admite vácuo. É preciso que esteja sempre alguém, alguma instituição, exercendo esse poder. Esse processo de tomada de decisões é que se chama a formulação de políticas públicas. Há outra teoria que explica isso com mais racionalidade. E nós podemos examinar o caso dos parlamentos. Como é que os parlamentos tomam decisões? Os parlamentos estão permanentemente tomando decisões. Isso é um processo complexo, porque enquanto no caso do presidente da República ele toma decisões porque são individuais, o Congresso toma deliberações, que é algo muito mais amplo, porque exige a participação de todos. Essas deliberações são tomadas em dois níveis diferentes. Primeiro, a decisão final é sempre tomada pelos plenários da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas, etc. Com a votação. Com votação, através da votação. O que funciona é a regra da maioria. Essa regra da maioria é supostamente democrática, mas ela é muito conflitiva, ela gera muitos conflitos. Por quê? É como se fosse um jogo. Esse jogo pode ter chamada a soma positiva, em que todos ganham. Pode ter a soma chamada negativa, em que um lado sempre ganha e o outro lado sempre perde. E há o chamado jogo de soma zero, em que os dois lados perdem. O que a política procura fazer? É tornar esse jogo de forma de soma negativa num jogo de soma positiva. E por isso há dois estágios de decisão. Essa decisão do plenário é a última decisão. Mas antes disso, as deliberações do Congresso passam pelas comissões, por várias comissões. Essas comissões são permanentes. São corpos muito menores e especializados relativos a cada assunto. E, portanto, aí se usa outro sistema de decisão, outro processo decisório, chamado das compensações diferidas. E aí tem uma perguntinha do Hélio, professor. Vou interromper um pouquinho para o Hélio participar. Professor Tassiano, o que é a teoria de cálculo de consenso? O cálculo do consenso são exatamente essas fórmulas de se obter o consenso. A regra da maioria é uma delas.
A outra, de que falávamos há pouco, é exercida aquilo na busca, chamado cálculo de consenso, é a busca exatamente do consenso, não pela regra da maioria. Por quê? A regra da maioria é um jogo de soma negativa, onde um ganha o que o outro perde. A maioria sempre ganha e a minoria sempre perde. E isso torna conflitivo, gera conflito. O que se faz nas comissões? É o processo de decisão chamado de compensações diferidas. Então você tem comissões especializadas de educação, de justiça, de economia, de agricultura, etc. O que se faz nessas comissões? Se procura harmonizar esses diferentes interesses. Vamos formular a hipótese de uma decisão da Comissão de Agricultura. Ali estão representados que interesses? Da pecuária, da agricultura, da pesca, do extrativismo, etc. Como se conseguiu esses interesses? Imaginemos que o governo dá uma isenção para a pecuária, porque se torna necessário. A agricultura vai reclamar a mesma isenção. Como isso, em determinado momento, é economicamente impossível, como se procura resolver? Estabelecendo-se outra forma de compensação. Nessa hipótese das isenções, diz, olha, nós não podemos conceder isenção porque já concedemos para a pecuária. Mas para a agricultura nós podemos conceder outros incentivos. Interessa a vocês? Sim, interessa. Não recebemos um benefício, recebemos outro. E aí se compensa, né, esses interesses. Esse é um jogo extremamente democrático. Essa busca do equilíbrio nas decisões tem sido uma prática? Nem sempre. Nos parlamentos, o jogo jogado no plenário, as decisões tomadas no plenário, são sempre aquela que obedece à regra da maioria, ou seja, é sempre um jogo de soma negativa. Então, há sempre alguém perdendo e sempre alguém ganhando. Como os que ganham são a maioria, os que perdem são a minoria, esse conflito se estabelece de forma permanente. Esse é um jogo pouco democrático. Mas não há outra forma de se decidir na democracia, a não ser com essa regra da maioria, que nem sempre é a mais democrática. E a perguntinha agora é da Mariângela. Professor, pode-se dizer que a regra da maioria é o princípio da democracia? Não, pelo que nós acabamos de ver, não. É o princípio que vigora em todas as democracias, inclusive a definição de democracia como a regra da maioria, a prevalência da regra da maioria, que prevalece sempre. Mas nem sempre essa regra é a mais democrática. Por quê? Porque ela acirra o conflito, ela aguça o conflito, ela torna conflitivas as decisões. Então, o que se deve fazer é exatamente fazer o cálculo da busca do consenso. Como é possível conseguir o consenso? Isso é possível negociando maioria e minoria. De que maneira? Transformando esse jogo de soma negativa num jogo de soma positiva. Eu cedo um pouco, você cede um pouco. Essa regra da maioria nem sempre é uma regra democrática. Por que razão? Porque é um jogo de soma negativa. Um grupo, a maioria, sempre ganha e o outro grupo, a minoria, sempre perde. Qual é o jogo mais democrático? É o de soma positiva, aquela em que as duas partes ganham através do consenso. Um cede um pouco e o outro também cede um pouco. Isso aí é um jogo em que uma parte não ganha tudo que quer e a outra não perde tudo que poderia perder. Então, esse jogo é mais democrático do que a simples regra da maioria. Professor, esse jogo decisório, todo esse tabuleiro que se estabelece na hora de se tomar decisões, seja no parlamento, seja dentro do governo, tudo isso deve levar a uma política pública. E aí, se isso tem a ver com política pública, como fica um ente chamado bem comum? O bem comum é o resultado exatamente disso. Vamos examinar o caso de uma sociedade democrática multicultural, que é o caso do Brasil. Não é? Nós temos unidade linguística, nós temos unidade territorial, mas não temos unidade étnica, não temos unidade, nós temos diversidade cultural extremamente rica. Como nós conseguimos conviver com isso? Aqui convivem todas as religiões, eu respeito a sua e você respeita a minha. Essa é a regra democrática. As decisões políticas e as deliberações políticas, uma coisa, a decisão individual e a deliberação coletiva, tem que buscar exatamente essa forma consensual de sobreviver. Nós estamos
vejam os conflitos que se estabelecem, por exemplo, depois da criação do Estado de Israel, entre israelenses e palestinos. Se não encontrarem uma maneira de sobreviver, vão usar sempre a regra do olho por olho, dente por dente. E essa regra leva a que todos fiquem cegos e desdentados. Nesse jogo, há custos e há riscos. Qual é a fronteira do equilíbrio? Em que tangente esses elementos se encontram para chegar ao equilíbrio dessas decisões? É esse equilíbrio que permite a existência da democracia representativa. Nós temos, aqui o caso do Brasil, 513 deputados, 81 senadores. Esses 513 deputados tomam decisões para 180 milhões de brasileiros. Então, há sempre um risco, há riscos envolvidos nisso. Se eles tomassem decisões só para eles mesmos, não existiria esse risco, porque atenderia o interesse de todos. A mesma coisa ocorre com o custo de decisão. Nós temos custos externos, riscos externos e custos decisórios. Se um parlamento demora 1, 2 anos para aprovar uma lei, né, esse risco decisório é alto, porque às vezes a sociedade não pode esperar. Veja o caso, por exemplo, que você estabelece um tributo. Se o executivo propõe um determinado imposto, um determinado tributo para a sociedade, para custear as suas atividades, se a aprovação desse tributo leva 3, 4 anos, isso pode gerar um déficit. Então, esse risco tem que ser conciliado com esses custos, riscos e custos. Se 10 pessoas tomam decisão para 10 pessoas, o risco é nenhum. E se 10 pessoas tomam decisão para 10 pessoas, o custo também é baixo. Agora, se 10 pessoas tomam decisão para 1 milhão de pessoas, evidentemente que os riscos são muito grandes, porque esses 10 podem não ser representativos dos interesses desse 1 milhão. Como se faz isso? São duas curvas que se cruzam. Então, é preciso diminuir a incidência de uma das curvas e aumentar a de outra. Esse ponto de interseção é que permite que, numa democracia, 513 deputados tomem decisões para 180 milhões. Né? Um Congresso não pode ser excessivamente grande, porque não pode admitir 10 mil pessoas, como se fazia na Grécia Antiga, que é a democracia direta, né? Nem pode ser tão grande que custe a tomar essas decisões. Então, essas duas coisas têm que ser equilibradas. Isso é que se chama também a busca do consenso, né? O cálculo de consenso reside nisso, exatamente encontrar maneiras de equilibrar custos e riscos. Professor, nós estamos vendo que a instituição parlamento tem lá sua sistemática de formular suas decisões, de tomar suas decisões. É o parlamento, é o poder legislativo. O governo, por sua vez, também tem a sua forma de chegar a uma política pública, de formular uma política pública. Mas existe aí um momento de interlocução, de interseção dessas decisões, aonde as decisões nascem obrigatoriamente, sempre num parlamento, sempre num governo, ou existe esse equilíbrio na hora de formular uma política pública? O governo é chamado, o parlamento é alertado, existe esse diálogo para chegar à decisão? É fácil de nós entendermos como se chega a essa decisão se nós compreendermos que cada poder do Estado, o executivo, o legislativo, o judiciário, tem as suas funções específicas. A função do governo é formular políticas públicas. A função do parlamento é aprovar ou rejeitar ou modificar essas políticas públicas. E a função do judiciário é julgar se essas políticas públicas são coerentes com a Constituição, ou seja, se são constitucionais ou não. Então veja que o processo de tomada de decisões num país, num Estado, é extremamente complexo, porque envolve 3 poderes. Um poder formula, o outro poder aprova ou desaprova e o outro poder julga se isso é ou não constitucional, se isso afeta ou não os direitos individuais. Então você pergunta, onde nascem as políticas públicas? Elas podem nascer no parlamento também. Elas podem nascer até mesmo no judiciário, quando ele propõe as suas próprias reformas. Então veja que há
uma participação de todos os poderes. E por isso é tão difícil tomar decisões políticas. É o caso da nossa reforma política, vem sendo discutida desde que o Brasil se tornou independente. Né? E, no entanto, nunca estamos satisfeitos. Sempre estamos buscando aprimorá-las. E assim são as políticas públicas, a política previdenciária, a política de educação, a política de saúde, todas as políticas setoriais passam por esse processo. Como o país se desenvolve, as aspirações são muito grandes e o país cresce, tem que se conciliar essas políticas às modificações porque passa ao país, as modificações econômicas, modificações sociais, a população que envelhece, a população que é mais jovem, tudo isso está envolve as políticas públicas e está envolvido nas políticas públicas. Por isso é tão complexo esse processo decisório. Mas ele é fascinante se você pode exercê-lo numa democracia em que todos cheguem a um acordo comum. Professor, estamos chegando ao final da nossa aula e é hora do personagem. Quem é o personagem de hoje? Hoje, Débora, não teremos um personagem, teremos dois personagens. E são dois personagens também fascinantes, Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto. São dois italianos que viveram 2 séculos. Nasceram no século XIX, viveram parte da sua vida no século XIX e grande parte do século XX. Eles são autores de uma teoria famosa, a teoria das elites, ou a teoria das elites do poder. O que é elite? O que eles denominam elite? Essa definição não foi encontrada por nenhum dos dois. Foi encontrada por um administrador que se chama James Burnham, e vamos falar dela já. O que eles criaram é uma afirmação muito corrente. Eles dizem, em toda a sociedade, seja ela qual for, há sempre uma minoria que governa e uma maioria que é governada. Então veja que ele já começa a destruir a noção de que a democracia é o governo das maiorias. Ele mostra que as elites que exercem o poder são sempre minoritárias. E as elites, os que não são elites e que não exercem o poder são sempre governados. E o que é essa elite? A elite, disse e definiu James Burnham, a elite pode ser intelectual, religiosa, de qualquer natureza, política, econômica, etc. Então, ele definiu de uma maneira interessante. Elite é a parte da sociedade que se apropria da maior parte do que é apropriável. E essa elite se apropria do poder político. E quem não é elite se sujeita a esse poder político. Essa foi a grande contribuição da teoria das elites, desses dois italianos ilustres, né, economista e sociólogo, que até hoje discute-se se é ou não procedente. E para encerrar a nossa aula, fique com as dicas dos estudos complementares. Até a próxima aula. Até a próxima, professor. Até a próxima aula.